Então, vamos lá, vamos iniciar nossa aula sobre os cátions, né, de interesse em qualidade de água. A gente já focou bastante no cátion cálcio e magnésio, principalmente, né, cálcio e magnésio, quando a gente estudou dureza de água, né? Dureza de água. A gente viu que a dureza da água está relacionada principalmente a cálcio e magnésio. Também tem ferro, né? Porém, a gente focou mais no cálcio e no magnésio. E hoje a gente vai estudar um pouco mais ferro e manganês em específico, tá? E depois na última parte ali a gente vai falar sobre os metais pesados. Então, são ferro e manganês, né? São metais bastante interessantes quando a gente estuda ali qualidade de água, principalmente ferro, tá? E a gente vai ver que muito do que se aplica ao ferro se aplica ao manganês também. Então a gente inicia com ferro e depois complementa com manganês e os metais pesados. Então o ferro, pessoal, é bastante conhecido, né? Pela ferrugem, a coloração laranja ou avermelhada, né, de amostras de água ou efluentes. Aqui eu mostro para vocês duas imagens de água contendo altíssima quantidade de ferro. Então, a gente vai ver o que, que pode, né, incrementar essas quantidades de ferro na água, qual é o valor máximo permitido em relação à potabilidade, a efluente e inclusive a classificação de corpos de água. Dá uma olhada na parte de legislação e também como tratar uma água contendo grandes quantidades de ferro. Vejam aqui mais uma imagem, né, onde temos aqui manchas, né, avermelhadas, meio que boiando aqui na água de um rio. Então vejam, é um sólido, um aglomerado, né? Fica meio que uma pasta gelatinosa que ela é leve, não consegue se decantar e fica meio que boiando aqui nas, nas águas, né, de alguns rios onde temos grandes quantidades de ferro. Então a gente vai ver quem é esse composto, né, de ferro e quais são os problemas que ele pode causar. Então, geralmente, pessoal, o ferro na água se encontra em baixas quantidades, porém o lançamento de efluentes a gente vai ver que é um grande vilão, pode aumentar muito a quantidade de ferro. Porém, existem regiões do mundo onde a água natural já tem grande quantidade de ferro. Então, temos lá no Japão, na cidade de Beppu, um lago chamado de Shinoiki Jigoku, né? Ele é conhecido como o Lago Sangrento do Inferno. Por quê? Porque ele borbulha, né? Ele tem uma água muito quente, sai fumaça, uma água avermelhada e fica borbulhando. Então, diz a lenda ali que a alma dos pecadores, né, ficavam repousavam aqui nessas águas. E na química a gente explica, né, em termos de qualidade de água, a gente explica que isso aqui na verdade é ferro na água e nada mais do que isso. Então, é uma água contendo altíssima quantidade, né, de óxido de ferro. A gente vai ver que o ferro aqui é o ferro 3, tá? O óxido de ferro 3, que ele é vermelho. Então, devido ali às rochas nessa região, né, do país, o tipo de rocha nessa região do país, as águas, né, acabam adquirindo altíssimas concentrações de ferro, o que faz com que ela fique avermelhada. Então, a gente viu já algumas imagens e a gente viu sempre ali as amostras de água, né, avermelhadas, laranjadas. Então, isso estava relacionado a um tipo de ferro, que é o ferro 3. Porém, existe também o ferro 2. Então, o ferro se apresenta, né, é, nas águas, né, nessas duas formas, ferro 2 e ferro 3. O ferro 2, também conhecido como ferro ferroso, né,
ele tem característica de ser mais solúvel em água, tá? Ele não possui coloração vermelha, a coloração é incolor. Essa é uma grande diferença entre o ferro 2 e o ferro 3. Então, por ele ser solúvel, a gente chama ele também de ferro dissolvido, tá? E ele é mais inconveniente porque a gente não consegue ver, né, a olho nu a presença dessas altas quantidades de ferro quando ele está na forma de ferro ferroso. Já o ferro 3, conhecido também como ferro férrico, ele já precipita mais facilmente, então ele é menos solúvel em água. Tá? Ele geralmente é encontrado na forma de óxido ou hidróxido de ferro 3. E daí ele tem, né, essas substâncias, elas têm essa coloração vermelha, alaranjada ali. Então, ele é mais fácil de ser detectado em amostras de água. Quando a gente percebe a coloração avermelhada, a gente já sabe que tem ferro 3 ali. Tá? Então, a gente pode determinar ferro total ou ferro solúvel. Né? O ferro total a gente determina com a água, a amostra, né, de água bruta, simplesmente pega a amostra de água e analisa. E o ferro solúvel, também conhecido como ferro coloidal, que na verdade é o ferro 2, o ferro ferroso, a gente pode determinar ele também fazendo o quê? Filtrando, né, a amostra de água bruta, a água contendo lá ferro 2 e ferro 3. Filtrando, né, a gente tira o ferro 3, porque ele geralmente está na forma de sólidos, né, que estão ali suspensos, né? Então a gente tira o ferro 3, o que passa pelo filtro é só ferro 2. E daí titula a amostra, determina, né, geralmente através de espectrofotometria, né, não titulação aqui, espectrofotometria, a gente vai ver na sequência. Dessa amostra de água filtrada. Tá? Então aqui nesses dois copos, né, estão sendo mostrados ali uma água bruta, contendo ferro, e uma água após a filtração. Vejam que a coloração mudou bastante. Então, eu já concluo que essa minha amostra de água ela possui ferro 3, ela possui ferro férrico, ferro vermelho. Por quê? Porque a filtração ali removeu bastante cor dessa amostra. Então, uma das características, né, do ferro é dar cor para as amostras de água, tá? E a gente já viu que cor é algo difícil de remover, né? Geralmente é algo mais difícil, mais complicado de remover. Então, vamos olhar para as fontes de ferro nas amostras de água ali. As principais fontes, né, quando tratamos ali de águas subterrâneas, estão relacionadas à dissolução de minério, né, de ferro pelo gás carbônico. Então, eu tenho lá uma rocha contendo altas quantidades de ferro, devido ali à grande quantidade de CO2 que o ambiente possa ser submetido, temos lá a formação de carbonato de ferro. Vejam que aqui o ferro é o ferro incolor. Tá? Uma outra fonte pode ser a dissolução de ferrugem. Então, numa água onde a quantidade de oxigênio é baixa, o ferro 3 na forma de ferrugem, né? Ferrugem é óxido de ferro 3, tá? Que é vermelho, né? A ferrugem. O ferro 3 em regiões pouco aeradas, onde tem pouca quantidade de oxigênio, ele pode ir a ferro 2 na forma de bicarbonato de ferro 2 ou ferroso, tá? E aí o ferro 2 ele é solúvel e ele é incolor e você incrementa a quantidade de ferro na amostra de água sem conseguir ver, né, a olho nu, tá? Então, dissolução de ferrugem, ferro 3 indo a ferro 2, tá? E o que acontece com esse ferro 2 aqui quando ele alcança, né, a superfície? Vamos imaginar que temos lá num rio, por exemplo, o ferro 2, lá no interior
da água desse rio. Esse ferro 2, ao atingir a superfície, ele vai encontrar oxigênio, né? Ele vai encontrar atmosférico rico em oxigênio, e aí ele pode ir a ferro 3, ele pode se oxidar novamente. E o ferro 2 indo a ferro 3 vai formar lá, dependendo das condições e pHs, o hidróxido férrico. Então, essas manchas aqui, que a gente vê aqui, meio que em suspensão, né? É ali devido à presença de hidróxido, né, de ferro 3 ali, que é pouco solúvel e tem a coloração bastante característica ali vermelha, tá? Então, o ferro 2 e o ferro 3, eles vão se transformar um no outro, dependendo ali das condições, né? Então, vejam, eu tinha uma rocha contendo, na verdade, eu posso ter uma rocha contendo ferro, que vai a ferro 2. Eu posso ter ferrugem, né, dando origem a ferro 2, e ainda esse ferro 2 pode ir a ferro 3, né, quando encontrar grande quantidade de oxigênio. Então, todos esses processos podem existir, né, e um se transforma no outro, tá? As indústrias químicas, principalmente aquelas que trabalham com decapagem química, então, né, as metalúrgicas, podem também incrementar essa quantidade de ferro nos rios, né, através dos seus efluentes. Então, o que é a decapagem? É a remoção da ferrugem. Então, você tem lá algumas peças de ferro que precisam ser restauradas, por exemplo. Então, você joga lá ácido sulfúrico ou ácido clorídrico, né, um ácido forte ali, tá? Para quê? Para ocorrer, né, a remoção dessa película de ferrugem que foi formada na peça de ferro. Lembrando ali que essas engrenagens são feitas de ferro. Então você tem a peça restaurada, você tem apenas ferro zero, né? Ferro metálico, ferro com um número de oxidação igual a zero, NOx igual a zero. Porém, você eliminou lá ferro, principalmente ferro 3 que estava presente lá na ferrugem, tá? E tanto ferro 2 como ferro 3, quando, né, é eliminado aqui, dependendo do ácido que você usou, se foi sulfúrico, né, ele pode se combinar ali dando sulfato ferroso, ou se for o ácido clorídrico, ele pode dar ali origem ao cloreto ferroso. Então, são substâncias que vão estar presentes lá no efluente dessa indústria. O ácido, né, ele promove a redução ali do ferro 3 a ferro 2, tá? Essa grande quantidade de ácido sulfúrico ou clorídrico promove a redução do ferro 3 da ferrugem, né, óxido de ferro 3 a ferro 2, e daí o ferro 2, né, se combina com o sulfato ou com o cloreto, dependendo do ácido que foi usado ali, dando origem às substâncias sulfato ferroso ou cloreto ferroso, que são substâncias solúveis, porque o ferro é o ferro 2, e essas substâncias solúveis estarão presentes lá no efluente industrial se ele não for tratado. Tá? A gente vai ver como tratar também, como remover esse ferro das amostras de água. Tá? E aí esse ferro 2 ele é lançado lá, né? Vamos supor que esse efluente não foi tratado, ele é lançado lá para o rio. Chegando aqui no rio, ele encontra grande quantidade de oxigênio atmosférico e ele, né, o ferro 2 ali, né, desse efluente volta a se oxidar a ferro 3. E aí volta a coloração vermelha, né? Ferro férrico ali, coloração vermelha nas amostras de água, tá? Além de tudo isso, pessoal, a gente, além, né, de termos lá incremento de ferro devido à dissolução da rocha contendo ferro ou eliminação de ferrugem, né? A gente viu a eliminação de ferrugem lá, tá? Dissolução de ferrugem. E ainda, em efluentes industriais, de indústrias que fazem decapagem química, podemos ter também incrementos nas concentrações de ferro devido ali ao tratamento da água. Então, uma das etapas, né, do tratamento é a coagulação. Na verdade, é uma das primeiras etapas ali. E na coagulação,
Usa-se alguns coagulantes contendo ferro. Dependendo da região, ainda usa-se alguns coagulantes como sulfato ferroso, sulfato férrico, cloreto férrico, ou ainda uma mistura ali de sulfato férrico e cloreto férrico. Claro que hoje em dia, né, a gente já viu um pouquinho sobre isso, a gente já conversou sobre o alumínio, né, o sulfato de alumínio, que também era bastante utilizado como coagulante. Esses coagulantes, eles estão sendo substituídos por PAC, né, o policloreto de alumínio, tá? Então, elimina-se esse problema, né, de incrementos na quantidade de ferro nas amostras de água devido ali ao uso de um coagulante contendo ferro, que é um problema, né? Você tem lá o processo de coagulação sendo feito, porém você tem incrementos nas quantidades de ferro nas amostras de água. Além, né, então, das estações, então vimos, né, que mais uma forma ali de tratamento, de incrementos nas quantidades de ferro é o uso do coagulante contendo ferro. E agora vamos falar um pouquinho de alguns problemas, né, de você lançar uma água rica em ferro para a população, num sistema, né, numa rede de abastecimento público. Então, o ferro ele não é tão tóxico, né? Então a gente vai ver que os valores ali máximos permitidos são altos em relação a manganês e metais pesados, porém, em altíssimas quantidades eles começam a provocar alguns problemas, como por exemplo, incrementos na quantidade de cor das amostras de água. Só um pouquinho, pessoal. Carregador. Então, a cor, né? A cor de uma amostra de água chegando lá na sua torneira, né, como é mostrado nessa imagem, faz com que você cause uma repulsa, né? Você não vai querer beber uma água com essa quantidade de cor. Se você medir a cor dessa amostra de água, vai dar um valor muito acima do valor máximo permitido. Então causa repulsa além de sabor e odor desagradável. Você não vai querer ingerir uma água com odor, sabor e cor, né, desse tipo. Parece suco de laranja, né? Além disso, você pode também ter lá mancha nas roupas, né? Nos vasos sanitários, né? Pode manchar ali, principalmente nessa região onde fica ali a água, né? No fundo do vaso, tá? E ainda pode provocar, né, incrustações e entupimentos nas tubulações. Então, o ferro, a gente já viu que na forma de ferro 3 ele é pouco solúvel, então ele começa a se depositar nas tubulações, entupindo, né, a tubulação. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos aqui de algumas tubulações contendo alta quantidade de ferro 3 ali impregnada, né? Então vejam aqui um corte, né, de um tubo. Essa incrustação ela é formada tanto pela oxidação do ferro da tubulação, também, quanto também por talvez, né, passar aqui dentro, né, por grande período uma água rica em quantidade de ferro, tá? Isso faz com que essa tubulação vá entupindo. E daí o que você tem que fazer? Para remover ali, a gente já viu que a gente faz para remoção de dureza também, né? Passar um ácido, né? Então a gente joga lá ácido sulfúrico ou ácido clorídrico, né? E daí a gente reduz o ferro 3 a ferro 2 e ali dissolve, né? Na forma de sulfato ferroso ou cloreto ferroso. Vejam a tubulação depois de limpa, né? Você tem ali uma evolução, né? A tubulação incrustada, o tratamento sendo feito e o final ali, né, temos uma tubulação limpa. Porém, se você tem uma rede, né, com grande extensão, fica inviável você fazer tratamento com ácido sulfúrico ou clorídrico, além de todo um problema, né, de chegar, né, esse ácido, né, não vai ser neutralizado totalmente, vai chegar uma água muito ácida lá na população. Então, isso aqui só é possível para sistema de caldeira, por exemplo, né? Um sistema onde você tem o controle, né, do que você está fazendo, tá?
Já numa tubulação de uma rede de água de abastecimento público, não é viável. E aí você tem que trocar toda a tubulação. Então vejam que isso acontece frequentemente, né? Temos várias manchetes que tratam deste assunto. Olha, por exemplo, essa aqui, ó. Em Rio Claro, São Paulo. O serviço na rede de água. 46 quilômetros de redes antigas de água serão substituídos. É de 2011 a notícia. Ó. Vejam, a tubulação era um tubo antigo de ferro, né, todo impregnado. Não tem mais passagem nenhuma, não tem mais fluxo de água aqui. Tá? E aí você vai ter que fazer uma tubulação nova. Não tem como, né, fazer um tratamento para recuperar essa tubulação. Vejam aqui uma outra notícia agora de 2013, ó, lá no Rio Grande do Sul, ó, em São Gabriel. Eles começaram a ter grandes, né, o município começou a ter grande problema de cor nas amostras de água. Daí a manchete diz lá, ó, a cor na água é causada pelo arraste de ferro e manganês presente nas paredes das tubulações, principalmente nas mais antigas de ferro e fibrocimento. Então vejam aqui um corte, né, desse tubo onde era utilizado ali, né, para distribuir a água do município. Vejam que começa a impregnar ali, começa a formar as incrustações. Claro que aqui tem um conjunto de substâncias, porém tem algo vermelho. E se é vermelho, é ferro 3, que é pouco solúvel. Então temos ali, né, ferro 3. E um pouco disso aqui sempre vai se soltando e vai indo para a água e chega lá na sua casa, né? A água chega colorida, então, tá? E vai chegar o momento que essa tubulação vai chegar a esse ponto, né? Como mostrado nessa figura anterior. Então, as tubulações antigas de ferro, né, geralmente estão sendo substituídas, né, por PVC ou outro tipo de material, geralmente PVC. E além disso, né, o controle na concentração de ferro da água que sai da estação de tratamento de água também tem que ser rigoroso para que isso não aconteça e a população receba lá uma água com quantidade de ferro dentro dos valores referentes à potabilidade. Tá? Além de tudo isso, pessoal, além de causar, né, cor nas amostras de água que acabam causando repulsa, né, e sabor e odor, a gente também pode ter grandes problemas, né, de saúde ingerindo, né, água contendo ferro. Vejam que os problemas vão dos pés à cabeça, né? Artrite, pele escura, problema no coração, calvície, tontura, né? Perda de memória, cirrose, diabetes, atrofia testicular, então vários problemas causados ali por ingestão de água com grandes quantidades de ferro por longo período, tá? Então, por tudo isso, né, temos lá no anexo 10 do anexo 20, vejam que é a tabela, né, que trata dos padrões organolépticos de potabilidade, um VMP de 0,3 miligramas por litro para o metal ferro, tá? 0,3 miligramas por litro. Então, é a máxima quantidade de ferro que uma amostra de água pode ter. Vejam que essa amostra de água que eu estou mostrando para vocês, olha aqui o copo, ela é uma amostra de água que foi coletada lá na torneira de uma residência no município de São João do Piauí em 2013. E o valor de cor medido para essa amostra, na verdade, é o teor de ferro, né? O teor de ferro aqui, tá? 4,92 miligramas por litro, tá? Vejam, está muito acima de 0,3, né? Se eu pegar 4,92 e dividir por 0,3, que é o VMP, dá 16,4 vezes. Então, estava chegando para a população beber, né, uma água com 16 vezes mais ferro do que deveria estar chegando, né? Quase 5 miligramas por litro de ferro. Então, uma água desse tipo, né, provavelmente vai causar aqueles problemas todos que a gente viu aqui anteriormente, né? Você consumir por longos períodos uma água desse tipo aqui, tá?
Então, quando o ferro vem ali na forma de ferro 3, né, é mais fácil detectar. Você tem a coloração, né, incremento na coloração, pode medir ferro, vai estar alto, né, vai estar com valor alto. Tá? Pessoal, além de ser padrão de potabilidade, o ferro também é um, um parâmetro, né, que é utilizado na classificação dos corpos hídricos. Então, lá na resolução CONAMA de 2005, a 357, né, se a gente pegar lá, eu peguei água doce, tá? Se a gente olhar as classes de 1 a 4, vejam ali que a quantidade de ferro, né, ela faz, né, diferença ali entre classe 1, 2 e 3 e 4, né? De 0,3 para uma classe 1 e classe 2 e 5 miligramas por litro para classe 3 ou classe 4. Então, é um parâmetro que pode, né, acabar classificando uma água dependendo ali, né, do seu valor obtido, tá? Vejam que, lembrando, né, que a classe 1 é uma água onde as exigências, né, são maiores. E a classe 4 já é uma água onde as exigências são menores, tá? Então, aumentando a qualidade da água, né, a gente tem usos mais exigentes para a água, então essa quantidade de ferro tem que ser menor, o VMP é menor. Lembrando lá que águas de classe 4 e 5, principalmente, são águas que não servem para muita coisa, a classe 5 principalmente, né? Nem para sistema de tratamento de água. Tá? Então, é um parâmetro que, né, está lá na resolução do CONAMA que trata de classificação de corpos hídricos, ok? Além de tudo isso, ele também é um parâmetro que está lá na resolução CONAMA 430 de 2011, que é aquela que trata dos efluentes, tá? Os padrões de lançamento de efluentes. Então vejam lá, o ferro dissolvido 15 miligramas por litro, tá? Um valor máximo permitido. Então, potabilidade 0,3 miligramas por litro. 0,3, não. Vejam que se a água de um rio for de classe 1 ou de classe 2, ela é potável para consumo humano em relação a ferro, né? A gente conclui isso. Se ela for de classe 3 ou de classe 4, ela não é potável para consumo humano em relação a ferro. Vai ter que remover um pouco de ferro lá no tratamento. E águas de classe 3, né, são águas muito utilizadas para tratamento, né, de sistemas de abastecimento. Águas de rios, né, de classe 3 são bastante utilizadas. Então, pode ter até 5, você vai ter que reduzir esse número para, no máximo, 0,3, né, para distribuir para a população. E se você tiver um efluente, então você pode, né, ter, no máximo, 15 miligramas por litro de ferro nesse efluente, ok? Beleza, demos uma olhada nas portarias e vamos então falar um pouquinho sobre remoção de ferro, né? Já vimos como esse ferro pode aparecer nas amostras de água, o que pode, né, incrementar essas concentrações de ferro. Vimos alguns problemas relacionados a ele, vimos um pouco sobre a legislação e agora vamos ver como remover ferro. Então, a remoção de ferro, ela consiste, né, em duas etapas. A primeira etapa é transformar o ferro 2 em ferro 3, sempre, né, oxidar ferro 2 a ferro 3, porque o ferro 3 ele forma compostos pouco solúveis. Então a segunda etapa seria a precipitação, né, desse composto formado na primeira etapa, tá? A precipitação do ferro 3. Então, essa primeira etapa, você pode fazer ela, né, de forma natural ou artificial. Geralmente, né, nas indústrias químicas, onde os efluentes vão lá para as lagoas, a oxidação do ferro 2 a ferro 3 é feita de forma natural com esses aeradores. Vejam que o ferro 2 ele vai a ferro 3, né, em presença de oxigênio. Então, os aeradores ali ficam forçando, né, o contato dessa água rica em ferro 2, que é o ferro solúvel, em contato com o oxigênio, né? Faz com que esse contato aumente, né? Os aeradores fazem com que esse contato entre ferro 2 e oxigênio aumente. E isso
favorece a ida de ferro 2 a ferro 3 na forma, né, de hidróxido férrico, que precipita, né? O KPS, se a gente olhar a constante do produto de solubilidade de hidróxido de ferro, ali 3, né, é um valor bem pequeno, ou seja, a base ali é pouco solúvel, tá? Então precipita. E aí, depois de precipitar, o que, que acontece? Essa lagoa vai ser esvaziada e eles vão fazer essa remoção, né, desse, desse ferro férrico, né, desse ferro precipitado. Tá? Se ficar aquelas manchas, né, flutuando, eles podem passar essa água por uma peneira também, né, podem filtrar essa água, tá? Para eliminar esse composto que precipitou, ok? Se você quer um tratamento, né, mais rápido, então você pode recorrer a uma oxidação química. Se você tem menos quantia de efluente a ser tratado, você pode usar a cloração. Geralmente usa lá hipoclorito, né, de sódio, ou borbulha cloro na água. O cloro na água vai se transformar em ácido hipocloroso, que está em equilíbrio com o íon hipoclorito. Então, esses compostos de cloro vão promover a oxidação de ferro 2 a ferro 3. Tá? O ferro 2, que estava lá solúvel no efluente industrial, ele vai precipitar na forma de ferro 3. Tá? E aí você remove, né, esse lodo. Tá? O ferro 3, né, vai estar lá presente no lodo gerado. Então você tem que pegar esse lodo e dar o destino adequado. Tá? Então, remoção em duas etapas, oxidação de ferro 2 a ferro 3, seguido de precipitação, né, do ferro 3. O que, que acontece com águas com grande quantidade de ferro? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Ela vai ter cor elevada. E a gente já estudou os parâmetros cor e turbidez lá no início, né, do semestre, quando a gente começou a falar sobre os parâmetros físicos. E a gente viu que a cor, né, é um parâmetro muito mais difícil de remover do que turbidez. Cor está relacionada com partículas dissolvidas em solução, enquanto que turbidez está relacionada com partículas em suspensão. Partículas em suspensão é muito mais fácil remover. Você simplesmente joga um coagulante que faz com que essas partículas se aglomerem, né, formando partículas grandes que precipitam. Já a cor, você vai provavelmente ter que fazer, né, a pré-cloração na hora de tratar essa amostra de água. Ou seja, você vai ter que oxidar esse ferro 2 a ferro 3 e remover esse lodo. Tá? Então você pode usar oxigênio, porém o poder de oxidação é lento, né? Ou a forma natural, né, mais lenta, ou a química, né, usando permanganato de potássio ou cloro. Então você oxida ferro 2 a ferro 3 de forma mais rápida, né, quando você usa lá oxidantes fortes como permanganato de potássio e o gás cloro. Tá? Vejam que eu coloquei aqui o KPS, né, tanto dos dois hidróxidos de ferro, né, tanto o ferro 2, ó, hidróxido de ferro 2, está lá o KPS, e o hidróxido de ferro 3, ó. Vejam aqui o KPS. Vejam que o ferro 3, né, tem o seu hidróxido muito mais insolúvel. O KPS é na ordem de 10 na menos 39. É muito mais insolúvel, né, do que o hidróxido de ferro 2, que tem KPS na ordem de 10 a menos 14. Ambos aqui possuem baixa solubilidade. Esses dois hidróxidos possuem baixa solubilidade. Porém, o de ferro 3 é bem mais insolúvel. Tá? Então, seria ideal, né, promover, né, essa oxidação do ferro 2 a ferro 3 através, né, de uma pré-cloração, aí você elimina a cor, tá? Vai formar um precipitado ali que você tira junto, né, do lodo no processo de coagulação, tá? Aí você tira a cor da amostra de água. Porém, lembro que pré-cloração é um problema quando a amostra de água tem muita matéria orgânica. Vai formar lá os clorometanos, né, compostos cancerígenos que depois vão ficar presentes na amostra de água, pode chegar lá na população, né, na água que a população ingere, causando
problemas como câncer, né? Então, a pré-coloração a gente sempre tenta evitar. Porém, nesses casos onde a água possui cor elevada e turbidez baixa devido a ferro, por exemplo, você não tem muito o que fazer, vai ter que recorrer a uma pré-coloração, tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a determinação, né, de ferro, então, agora nas amostras de água. Como que eu determino ferro numa amostra de água? Inclusive, já está selecionado lá para vocês um vídeo sobre o experimento de determinação de ferro, com uma questão também lá no questionário sobre determinação de ferro. Então, é feito através de espectrofotometria. Na espectrofotometria, você coloca a amostra de água numa cubeta, né, faz a reação com um composto. Esse composto vai adquirir cor quanto mais intensa for a quantidade de ferro. E aí o espectrofotômetro, né, ele tem lá uma fonte de luz, você seleciona um comprimento de onda que bate lá na amostra e o espectrofotômetro faz uma comparação entre a luz que incidiu e a luz que saiu. E aí ele já transforma isso para a gente, né, em termos de valor de absorbância ou transmitância, quanto que a amostra absorveu e quanto que a amostra transmitiu, né? Essa relação entre a luz que incidiu e a luz que saiu da cubeta, tá? E aí, através de uma curva de calibração, você pode determinar, né, depois concentração, né, para amostras desconhecidas. Então, o ferro, pessoal, ele é determinado fazendo, né, a reação dele com um composto chamado de ortofenantrolina. Então, você pega a amostra de ferro, ferro 2. Se a amostra tem ferro 3, você pode, se você quer determinar o ferro total, você tem que reduzir ferro 3 a ferro 2 primeiramente, tá? E daí depois você faz a adição ali do composto ortofenantrolina, vai formar um complexo avermelhado, colorido, né? O ferro vai estar complexado com esse composto, e daí quanto mais intensa for a cor, mais ferro tem a amostra. Então, para isso, a gente tem que fazer uma curva de calibração no espectrofotômetro. Para determinadas concentrações de ferro, previamente calculada, né, você prepara a solução e mede, né, a absorbância ou a transmitância da amostra. Tá? Geralmente trabalha-se com absorbância. Então, para isso, você pega lá no laboratório, né, um padrão, uma solução padrão de um composto que tem ferro. Então, geralmente usa-se sulfato ferroso amoniacal. Vejam que tem ferro. Tá? Você pega essa substância, né, prepara uma solução concentrada dela e depois, a partir dela, você prepara concentrações mais, soluções com concentrações mais diluídas. Em todas essas soluções, né, da mais concentrada até a mais diluída, você coloca uma quantidade, né, desse composto ortofenantrolina, tá? Para formar esse complexo, né, avermelhado. Quanto mais ferro tinha aquela sua amostra, né, na curva de calibração, mais vermelha fica a solução. E daí você mede a absorbância para cada uma dessas suas amostras, né? Padrão, você sabe qual é a concentração e você mede a absorbância no equipamento, tá? Em 510 nanômetros, que é onde o complexo de ferro com ortofenantrolina tem a absorbância máxima, né? Se a gente varrer na região do visível, né, de 400 a 600 nanômetros, mais ou menos, de comprimento de onda, a gente observa lá que o complexo, né, de ferro com ortofenantrolina, ele tem a absorvância máxima aqui, ó, em 510 nanômetros, é onde ele mais absorve luz. Então, a gente fixa esse comprimento de onda para medir a concentração de ferro em todas as amostras ali da curva de calibração. Então, imagina aqui que você tem, né, ó, aqui, ó, esses balões volumétricos, né, com concentrações conhecidas de ferro. Vejam que a cor está aumentando, a concentração de ferro está aumentando. Você vai lá, pega a solução mais diluída, mede a absorbância, né? E aí você vai plotando a absorbância medida pela concentração de ferro do seu padrão. Pega a segunda amostra, mede a absorbância, né? Você sabe qual é a concentração, mede a absorbância. E aí assim por diante.
Tá? Então, para cada amostra que você preparou, onde você sabe qual é a concentração, isso você está montando a curva de calibração, né? Você sabe qual é a concentração de ferro em cada uma dessas amostras aqui. Você vai medindo a absorbância e aí você depois traça, né, a melhor curva. Você tem ali, então, a formação da curva de calibração, tá? Ou curva analítica. Eu tenho aqui uma imagem ampliada dessa curva. Então, depois de construir a curva de calibração, você tira, né, a equação da reta dessa curva, e aí, para qualquer valor, para qualquer amostra desconhecida, né, você pega essa amostra de água desconhecida, você vai adicionar a ortofenantrolina, né, que é o complexo que vai reagir se essa amostra tiver ferro, e aí vai ficar vermelho ou não, né? E essa intensidade de vermelho vai depender da quantidade de ferro que a amostra tem. Quanto mais ferro tiver a amostra, mais vermelho vai ficar a solução. E aí você vai no equipamento e mede a absorbância. E o equipamento, por extrapolação, né, na curva de calibração, vai dar a concentração de ferro. Tá? Então aqui, pessoal, ó, eu tenho a montagem, né, de uma curva de calibração feita no nosso laboratório da UFFS em alguns semestres atrás. Então vejam que eu preparei, ó, eu preparei uma solução concentrada desse composto sulfato ferroso amoniacal, tá? Sendo que a concentração de ferro, somente ferro, tá? Fe, eu fiz essa correção, eu vi quanto que o ferro correspondia em massa aqui nessa massa molar, né? A concentração de ferro nessa solução mais concentrada era de 4 miligramas por litro, tá? Então tá ali, tá? A partir dessa solução concentrada, eu preparei soluções diluídas ali, tá? Várias soluções diluídas. Cada ponto aqui é uma concentração diferente, ó. Vejam, 4, 2, 1 e assim por diante, né? Aqui eu não lembro mais quais são os valores, mais ou menos entre 0 e 1, né? Eu peguei vários pontos aqui, porque geralmente as amostras de águas naturais têm concentrações baixas de ferro. Então, preparei essas soluções, né? Adicionei ortofenantrolina dentro dessas soluções padrão, elas adquiriram cores que foram crescendo, né? Da mais diluída para mais concentrada. Vejam que depois eu medi a absorbância e a cor ela vai ficando cada vez mais forte. A absorbância vai aumentando. Então, menos luz passa pela amostra. Por quê? Porque a amostra está mais vermelha, né? Do complexo tem mais complexo de ferro com ortofenantrolina. Mesmo que eu tenha jogado a mesma quantidade de ortofenantrolina em todas as soluções aqui, padrões, né? Formou mais complexo, que é o que é colorido, né? De ferro com ortofenantrolina naquela amostra onde eu tinha maior quantidade de ferro. Tá? Então, por isso que ela absorve mais. Então, feito a curva de calibração, vejam que eu tiro a equação da reta, o programa gráfico já me dá a equação da reta. Todas essas leituras, né, de absorbância foram feitas no comprimento de onda de 510 nanômetros, que é mais ou menos onde temos lá absorbância máxima para esse complexo formado, né? Então é a região onde a gente tem menos erro, tá? Poderia fixar um outro valor aqui de comprimento de onda para medir para todas as amostras? Poderia, mas em 510 é onde eu tenho maior interferência, tá? É onde eu tenho maior sensibilidade. Mudou um pouquinho a concentração, já muda a absorbância, principalmente aqui, né, nesse pico em 510 nanômetros. Então eu faço a leitura sempre nesse comprimento de onda. Eu seleciono esse comprimento de onda para fazer a leitura. O complexo ferro com ortofenantrolina, ele absorve mais luz em 510 nanômetros, né? Se a gente não sabe isso, a gente primeiro, né, faz uma varredura completa no espectrofotômetro, manda ler a absorbância em valores de comprimento de onda lá de 380 a 700 nanômetros. Faz uma varredura completa e vê a formação ali da curva e daí escolhe, né, aquela região onde você tem um pico de absorbância para as medidas futuras de absorbância, tá?
Feito isso, né, tendo a curva de calibração, o que é que você faz na sequência? Você pega a sua amostra de água onde você quer determinar o ferro, né? Pega lá um volume conhecido, joga a quantidade de ortofenantrolina igual a que você jogou aqui para a construção da curva de calibração. A amostra vai ficar mais ou menos, né, vermelha, dependendo da quantidade de ferro. Você vai lá no equipamento e mede a absorbância. O que o equipamento vai fazer? Ele vai medir isso aqui, ó, o Y, a absorbância. Automaticamente, ele vai te dar o X aqui dessa equação de reta, que é o quê? A concentração da solução. Tá? Vejam que o X, né, é a concentração da solução. Então, por extrapolação aqui, né, através da curva de calibração, ele vai dar para você o valor da concentração de ferro da sua amostra. A grosso modo, pessoal, a grosso modo, se eu medisse a absorbância da amostra e desse 0,4 de absorbância, qual é a concentração de ferro? Ó, eu coloco 0,4 aqui no Y, né? E calculo o valor de X, tá? Esse termo aqui passa para lá somando, né? Depois divide por 0,211, que é o coeficiente angular aqui da curva, vai dar o X, tá? A grosso modo, 0,4, né, de absorbância vai dar em torno de aqui um pouquinho menos do que 2, né? Vai dar em torno de 1,8, 1,9. Vamos fazer aqui na calculadora. Vou jogar 0,4 aqui para o Y, então 0,4 mais 0,00189 igual dividido por 0,211. 1,90, tá? Então, a olho nu, a gente viu que dava aqui, né, pela curva de calibração, um pouquinho abaixo de 2, né? E aí, calculando, eu tenho o valor correto ali, né? 1,90, tá? Tá lá. 1,90, tá? Então, a curva de calibração, né, serve para isso, tá? A gente, né, tem que primeiro fazer essa curva de calibração com amostras contendo o valor conhecido, né, de ferro, para depois comparar com uma amostra desconhecida. Pessoal, existem equipamentos onde essas curvas de calibração já estão embutidas no equipamento, desde que você use uma metodologia exatamente como diz no manual do equipamento. Então, o equipamento já está lá na memória dele, a curva de calibração, só que você vai ter que desenvolver a metodologia exatamente como manda o manual do equipamento. Aí você não constrói a curva de calibração, só mede a quantidade de ferro na amostra, e o equipamento já faz isso diretamente. Então, você pega a sua amostra de água, que pode ou não conter ferro, né? Joga lá o reagente, geralmente é a ortofenantrolina, por esse método aqui, né? Vai ficar mais ou menos vermelho, dependendo da quantidade de ferro. Você bota no equipamento, faz a leitura, o equipamento já dá a quantidade de ferro em ppm, tá? Em miligramas por litro. Por quê? Porque no equipamento já está lá, né? Ele já tem na sua memória uma curva de calibração feita lá na fábrica, tá? Inclusive, o vídeo que eu selecionei para vocês ver lá é dessa forma, tá? O equipamento já é mais moderno, já tem a curva de calibração embutida, tá? Mas a gente pode construir essa curva também lá no laboratório sem problema nenhum, ok? Pessoal, tranquilo com relação à determinação de ferro através de espectrofotometria? Então, através, né, da construção de uma curva de calibração, uma comparação ali, né, das absorbâncias, tá? Lembra, né, de sempre que aparecer um gráfico, ó, não chuta aqui, tá? Não chuta o valor. Se você tem a equação da reta, a concentração é o X, né? Ó, concentração de ferro em miligrama por litro. E o Y é a absorbância. Então, se é dada a absorbância, joga aqui e calcula exatamente o valor, né, pela equação da melhor reta ali, tá? Vejam que a lei de Beer, né, a lei de Beer, ela é obedecida em até altas concentrações, né? Lembra que depois, quando a amostra começa a ficar muito colorida, a cor fica muito intensa, você já começa a ter erro, né? Você começa a ter desvio, aqui não começa mais a ser reto, você começa a ter, né,
um desvio aqui da linearidade. Então, para altas concentrações não funciona. Mas aqui a gente vê que de 0 até 4 ppm de ferro, a lei de Beer está sendo respeitada, tá? E geralmente as amostras de água ficam com concentrações bem aqui embaixo. Lembrando que o VMP é 0,3, né? Então, você teria que construir mais pontos, né, até aqui, né? Aqui é meio, 0,5. Então, você teria que construir, preparar soluções diluídas, né? Mais soluções diluídas aqui nessa faixa, tá? Eu tentei fazer isso, né? Eu concentrei mais aqui, né? De 0 a 1, tá? Mas você pode ainda melhorar ainda mais, tá? Ok? Pessoal, então vimos como determinamos ferro e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o manganês, tá? A gente vai ver que muita coisa é semelhante e a gente começa então com uma imagem mostrando aqui um rio contaminado, né, com manganês. A água desse rio está altamente contaminada com manganês. Então, um manganês diferente do ferro, ele dá cor preta para as amostras de água. Lembra, o ferro dava cor vermelha, né, laranjado, vermelho lá, o manganês preto. E o manganês, né, a água fica escura, né? O manganês ele pode se apresentar também com dois números de oxidação. Nesse caso, então, é 2 ou 4. Então, o manganês 2+, ele é o mais solúvel, novamente, né? O NOx menor é o mais solúvel. E o manganês 4, ou manganês mangânico, né? Aquele que tem NOx maior, ele é o menos solúvel, tá? Então, as duas formas podem se apresentar. Se você tem ali incrustações de um composto, né, preto, provavelmente o manganês está na forma de manganês 4, manganês mangânico. Enquanto que o manganês 2 é um manganês manganoso, tá? Mais solúvel. Alguns problemas relacionados ao manganês são também aqueles que a gente viu relacionados ao ferro. Olha lá, cor, sabor e odor nas amostras de água. Então a tubulação começa a ficar com coloração escura e a água que chega na casa lá da população, né, pode também ter coloração escura. Você tem, né, incrustações, né, nessa coloração ao invés de vermelho ou laranja lá relacionados ao ferro. É um padrão de potabilidade, está lá também no anexo 10 do anexo 20 da portaria, né? Vejam lá, o manganês 0,1 miligramas por litro. Olha lá, o ferro, né? Está ainda aqui o ferro. A gente já viu que o ferro era 0,3. Então a gente conclui que a toxicidade do manganês é mais ou menos o triplo da toxicidade do ferro, porque o seu VMP aceito é 3 vezes menor, né? 0,1 em relação a 0,3. Então, ele é mais, olhando por esse ponto, a gente conclui que ele é mais tóxico um pouco que o ferro, tá? 0,1 então miligramas por litro. Ele também é um parâmetro que está lá na resolução que trata do CONAMA, que trata sobre classificação de corpos de água. Vejam que a classe 1 e 2, né, da, da água de um rio, né, se ele for de classe 1 e 2, temos 0,1 miligramas por litro como valor máximo permitido, é o valor relacionado à potabilidade, né? Então, se o rio for de classe 1 ou de classe 2 em relação ao manganês, você pode beber essa água sem tratamento. Se ele for de classe 3 ou de classe 4, vejam que o VMP é 0,5, você vai ter que diminuir esse valor para 0,1, né, para poder beber essa água. Tá? Então, geralmente, né, as águas que são recebidas lá para tratamento são de classe 3, né, 2 ou 3, né? Muito fácil ter classe 3 se abastecendo, né, uma estação de tratamento de água. Então você vai ter que remover manganês. Vai ter, se ele tiver em 0,5, vai ter que remover para 0,1, né? Lembrando que o ferro, os valores eram maiores, né? Lá para a classificação de rios, né? De corpos hídricos, os valores eram maiores ali, se comparado às classes de 1 a 4, né? Vejam que os valores para ferro, né? Aceitos eram maiores, tá? Então, conclui, né?
acabamos de concluir que ele realmente é um pouco mais tóxico. Além disso, pessoal, o manganês também está lá nas tabelas onde temos valores máximos permitidos para lançamento de efluentes, né? A resolução CONAMA 430 lá, ó. Vejam, 1 miligrama por litro, tá? De manganês dissolvido. Apenas 1 miligrama por litro. Quanto que era para o ferro mesmo? 15, né? Vamos lá conferir, ó, para o ferro. Tá aí, ó, 15, tá? Ferro dissolvido, 15. Acho que tá aqui também, né? Aqui, ó, tá aqui, estava aqui, né? Ferro 15, manganês 1. Então, uma indústria química pode lançar um efluente com no máximo 1 miligrama por litro de manganês. Tá? Ela pode lançar isso num rio e lá temos as classes, né? Então, essa, esse efluente, né, com essa quantidade aqui, vai sofrer, né, uma diluição. Dependendo da diluição, os valores que vão atingir lá, né, de concentração, vão acabar dando ali a classe do rio. Ok? Mais um em comparação a 15 do ferro, né, a gente verifica novamente, né, que ele é bem mais tóxico. Tá? Por isso que o seu VMP também para efluente é bem menor. Para remover manganês, pessoal, usamos, né, os mesmos processos que usamos para remover ferro. Tá? Então, oxida manganês 2 a manganês 4. É oxidação, né? Aumenta o NOx, perde elétrons, né? De mais 2 para mais 4, perde 2 elétrons por cada espécie. E aí você precipita o manganês 4, porque o manganês 4 ele é mais insolúvel que o manganês 2. Então, se o seu efluente que está lá na lagoa tem manganês 2, né? Você pode promover uma aeração natural e transformar ele em manganês 4, tá? Que é insolúvel em água, e daí você remove por uma. Porque ele precipita, né? Se ficar alguma coisa em suspensão, alguma partícula em suspensão, você pode também filtrar, né? Você remove, né? Esse precipitado formado, tá? Você consegue remover. Se você quer algo mais rápido, você usa permanganato de potássio ou faz uma cloração, né? Você oxida manganês 2 a manganês 4. Vejam que o manganês aqui no óxido, né, que está sendo formado, ele tem NOx mais 4, porque o oxigênio tem NOx menos 2, né? Então, ó, 2 vezes menos 2 do oxigênio dá menos 4. Para o composto todo ter carga zero, nula, né, o manganês tem que ser mais 4. Tá? Então, aqui é o manganês mangânico, óxido de manganês 4 ou óxido mangânico, tá? Que é pouco solúvel, precipita, você remove o manganês. Além de tudo isso, você pode remover também, né, através de o processo, né, usando passando, né, essa amostra de água por filtros contendo zeólita, tá? Você consegue fazer uma troca iônica, você até consegue, né, fazer uma remoção de ferro e manganês, tá? Tanto ferro quanto manganês, usando troca iônica. Porém, não é viável para grandes volumes de água, né? Quando você tem uma estação de tratamento de água, isso começa a ficar caro, porque o volume de água a ser tratado é bastante alto. Vejam aqui uma amostra, né, de água antes e depois, né, de passar por um desferrizador, né, desse tipo, tá? Onde você faz, né, esse processo de eliminação. Então você tem bons resultados, porém é um processo mais caro. Pessoal, então para manganês era isso, né? A gente viu que é bastante semelhante, né? O estudo, né, que a gente faz é bastante semelhante ao estudo que a gente faz com o ferro. A principal diferença ali é que a cor, né, muda de laranja para preto quando a gente vai de ferro para manganês. Agora a gente já entra então no estudo de metais pesados. A gente vai estudar agora mais alguns outros metais pesados que aumentam, né, muito a toxicidade das amostras de água. Muito mais ainda do que ferro e manganês. Então, primeiramente, né, o que é um metal pesado? Existem várias definições para metal pesado. Então, temos lá
algumas definições como número atômico superior a 22, né, precipitam na forma de sulfetos, uma definição mais relacionada ao organismo humano, né? Metais que são tóxicos ao organismo humano, mesmo em baixas concentrações. Então, né? Vários conceitos. A nível de organismo humano também, né? Metais que são capazes de se bioacumularem, né? No organismo, né? Então, bioacumulação. E aí a gente tem duas imagens, né? Que já trazem um pouco do que a gente vai falar na sequência, né? Então, da onde vêm esses metais pesados? Vejam lá, pilhas, baterias, processo de garimpo. A gente vai falar um pouco ainda, né? Aqui sobre o garimpo, tá? Aqui ainda alguns outros conceitos para metal pesado, a gente vai passar e a gente vai entrar aqui e olhar para alguns deles. Olha lá, cobre, zinco, chumbo, cádmio, mercúrio, níquel, estânio. Então, alguns, né? Existem outros, alguns. Onde que a gente encontra esses elementos? Geralmente em pilhas e baterias. Essas pilhas elas têm um uso temporário, depois de um certo tempo elas vão para um aterro sanitário, né? Se forem descartadas de forma incorreta, acaba indo para um aterro sanitário. E esse aterro sanitário vai sofrer penetração de água de chuva, né? E essa água de chuva vai então entrar em contato com esses metais. Essa água da chuva vai escorrer, né? Por córregos e riachos, né? E vai estar rica em metais pesados. E você vai beber essa água, né? Ou essa água vai chegar lá num rio que vai ser usado para um tratamento de. Essa água vai ser usada para um tratamento, então essa água chega riquíssima em metais pesados, né? Devido ao descarte incorreto lá da pilha e da bateria. Ou ainda, né? Regiões onde a mineração é bastante intensa, o uso de mercúrio, né, para fazer amálgama, a gente vai ver na sequência. Esse mercúrio pode, então, chegar nos rios e nos mares, e aí você tem a contaminação ali dessa água, tá? Vejam aqui que temos um número bastante alto, né? Os oceanos recebem 400 toneladas de metais pesados por ano e 80 toneladas é de mercúrio. Isso aqui é muita coisa, tá? 80 toneladas é 8 caminhões, né? Contendo 10 toneladas de mercúrio. É muita coisa, tá? Então, a gente vai estudar um pouco, né, sobre esses metais, alguns problemas que eles causam, né, principalmente no nosso organismo, tá? Além, né, desse descarte incorreto, né, de pilhas e baterias ou da mineração, alguns efluentes industriais de algumas indústrias específicas também podem fazer com que essas águas, né, desses efluentes estejam ricas em metais pesados. Então, temos ali várias indústrias, como indústrias de curtume de couro, indústrias que trabalham, né, com refino de petróleo, principalmente indústria de tintas, né? Os pigmentos, as cores são obtidas através de, as diferentes cores são obtidas através de diferentes metais, tá? Então a gente vai ver que esses metais, né, acabam estando presentes, né, nos efluentes dessas indústrias devido ao uso, né, lá na formação dos produtos, tá? Vejam que não são apenas aqueles que eu coloquei anteriormente, existem vários, né, metais pesados como também o selênio, né, arsênio e estânio, né, vários ali, tá? Então, as plantas que a gente pode, né, ingerir podem também estar contaminadas por metal pesado devido a essa acumulação, né? Eles se acumulam facilmente em folhas. Então, você tem uma água contaminada, você tem uma vegetação que se alimenta dessa água contaminada. Esses metais pesados acabam indo lá para as folhas e você pode usar essas folhas lá na sua alimentação, você vai acabar tendo problemas, tá? O consumo de peixes de algumas águas do mundo também é bastante problemático.
Então, existem, né, peixes que sobrevivem em águas muito poluídas em relação a metal pesado. E você, né, consome esse peixe e você vai acabar ingerindo então um metal pesado através do consumo da carne desse peixe. Então lá no Vietnã, né, temos uma região aqui específica, né, onde o peixe panga, né, ele é riquíssimo em metal pesado. E quanto mais velho, mais vai ter. A gente vai ver esse processo. O processo de bioacumulação. O que é a bioacumulação? Que é diferente da biomagnificação, né? A bioacumulação é o processo de incremento nas concentrações do metal pesado com o tempo. Então você vai ficando mais velho, né? O peixe mais novo e o peixe vai mais velho. Vejam que o peixe vai bioacumulando ali, o metal pesado está sendo representado aqui por essas manchas vermelhas, né? Essas bolinhas vermelhas. Com o passar dos anos, o peixe vai ficando mais contaminado, né? Ele vai bioacumulando mais metal pesado com a idade, tá? Já o processo de biomagnificação é quando você se alimenta, né, de algo que tem metal pesado, e aí você tem os níveis, né? Então a planta se alimentou da água que era rica em metal pesado, tem então metal pesado lá na plantinha. E aí o peixe pequeno come a plantinha. E aí o peixe maior come o peixe pequeno. E o peixe mais grande come o peixe médio ali, né? Então, diferentes níveis tróficos vai tendo biomagnificação desse metal pesado. Você vai tendo, né, o acúmulo através da biomagnificação ali também, tá? Temos mais uma imagem mostrando aqui, ó, efluente, né? Foi um estudo feito ali no Rio Tietê, tá? Pelo pessoal da Universidade de São Paulo. E então temos uma imagem mostrando ali, né, o que estava causando, né, uma das principais causas da poluição do Rio Tietê. Então, resíduos industriais contendo vários metais pesados que chegam lá no rio através do descarte de efluente que não foi tratado de forma correta. Cobre, cobalto, cromo, zinco, vejam, metais pesados, né? E aí os peixes, né, vão bioacumular e depois você vai lá e come o peixe, né? Pesca o peixe do Rio Tietê, né? Não sei se isso é possível, mas vamos exagerar um pouco aqui. Você vai acumular, né? Principalmente ali na região de rins e fígado, né? Esse metal pesado. Então, mais cedo ou mais tarde vai chegar no seu organismo, né? Através do consumo de uma água ou de um alimento rico, né? Em concentrações de metal pesado, tá? Aqui novamente mostrando o processo de biomagnificação, né? A planta se alimentando, né, de uma água contaminada, o caramujo come a planta, o lambari se alimenta do caramujo, o peixe maior, né, se alimenta do lambari, a ave acaba se alimentando do peixe maior, vai tendo biomagnificação de metal pesado. Tá? Mais uma imagem mostrando os processos, né? Vejam aqui os dois, né, pai e filho pescando. Vejam que o pai é mais velho, já tem mais metal pesado acumulado ali no organismo. Então, biomagnificação, processo, né, de bioacumulação. Tá? Os peixes maiores, né, também com mais metal pesado do que os peixes menores. Então, temos ali os processos sendo mostrados. Tá? Pessoal, vamos olhar para alguns valores, né, de valor máximo permitido para metal pesado. Vejam que não é o anexo 10 e sim o anexo 7. E o que que faz, do que se trata o anexo 7 da portaria de consolidação lá do Ministério da Saúde? É substâncias que representam risco à saúde, né? Ferro e manganês estavam lá naquela de potabilidade, né? Potável ou não, né? Então, ferro e manganês não são tão problemáticos quanto esses metais que estão aqui no anexo 7, diferente do anexo 10, tá? No anexo 7, então, representa um risco, é mais problemático. Vejam lá, ó, vários metais pesados e vejam que os valores máximos permitidos são muito baixos, tá? Os VMPs, né, para água que você libera para uma população consumir, né, são bastante baixos. E aí é até difícil determinar essas concentrações, né? São traços, são valores muito pequenos.
tá? Então você tem que ter equipamento, não é qualquer análise que você vai conseguir determinar 0,001 miligramas por litro de ferro, por exemplo, né? Então não é qualquer laboratório que faz uma determinação desse tipo. De mercúrio, quer dizer, aqui, tá? É de mercúrio, 0,001 miligramas por litro de mercúrio. E eu destaco aqui o mercúrio, ó, dos que eu destaquei, né? O mercúrio, ó, é o mais tóxico, né? O menor VMP dos que estão sendo mostrados aqui, ó. 0,001 miligramas por litro é o menor VMP dos que estão mostrados aqui. É muito baixo, né? Então, por quê? Porque eles são muito tóxicos, eles se bioacumulam e vão causar vários problemas ali ao nosso organismo, tá? Pessoal, uma doença que ficou bastante, que foi comum no Japão, né? É, lá numa cidade chamada de Kamioka, estava relacionada, né, ao aumento de cádmio na água do rio Jintsu. Esse rio, pessoal, ele recebia a água de plantações de arroz. Na verdade, não, na verdade na verdade era uma mineração de zinco nesse caso. Na verdade era mineração de zinco. Tem também um caso de incrementos na concentração, né, de metal pesado no cultivo de arroz, mas aqui era mineração de zinco. Então, na mineração de zinco, você precisava usar cádmio no processo para extrair o zinco. E aí, esse zinco, né? Era isso, agora eu lembrei da história. Essa água, né? Essa água da mineração era usada no cultivo de arroz na sequência, tá? É o que está dizendo aqui, tá? Agora eu lembrei. Então, a água do rio que recebia efluentes da mineração, né? Mineração de zinco, esse efluente era rico, essa água acabava ficando rica em cádmio e esse cádmio, né, acabava sendo usado, né, a água desse rio rica em cádmio acabava sendo usada lá para as plantações de arroz. E aí o japonês lá dessa região consumia esse arroz que era riquíssimo em cádmio. Por quê? Porque ele foi cultivado numa água rica em cádmio devido aos restos lá da mineração. E o que acontece com o cádmio no organismo? Por ele ser muito parecido com o cálcio, vejam aqui que eu destaquei o raio iônico dos dois, ó. O cálcio e o cádmio, eles possuem um raio iônico muito semelhante, de 100 picômetros e de 103 picômetros. É muito parecido. E o seu organismo, né, o organismo lá do japonês, ele começava a substituir cálcio por cádmio na sua estrutura óssea. Porém, na formação, né, de osso com cádmio ao invés de cálcio, esse osso ele começava, né, a quebrar. Essa substituição, né, ele é semelhante apenas em termos de tamanho, né? Agora as outras propriedades químicas são bem diferentes e aí ele não serve, né, para sustentar o peso, né, do indivíduo. E aí o osso começava a quebrar. E e a doença ficou conhecida, né? Essa doença ficou muito conhecida como doença do dói-dói ou ai-ai, porque o indivíduo ele começava a gritar de dor, né? Ele do nada o osso quebrava. E isso acontecia, né, devido a essa substituição ali do cálcio do seu osso, né? Lembrando que o osso é fosfato de cálcio, tá? Ca3, né? PO4,2, fosfato de cálcio. Então esse cálcio era substituído pelo cádmio, tá? Então, é um problema ali, né, do consumo de cádmio, que é um metal pesado, né, devido, né, ao consumo desse arroz contaminado, que foi cultivado com uma água rica em cádmio. Vejam que o padrão de lançamento para um efluente, dado pela resolução CONAMA 430 de 2011, para cádmio é 0,2 miligramas por litro.
tá? Então, provavelmente, né, essa mineração, né, de zinco estava lançando para o rio lá da região uma água com quantidades muito maiores do que 0,2 miligramas por litro de cádmio. E aí esse cádmio acabou chegando no arroz, que acabou chegando lá no indivíduo, né, no organismo do indivíduo. Tá? Vejam que temos um participante aqui que está atrapalhando, né? Vou tirar ele daqui. Aí, ó. Vejam que temos o chumbo aqui também, né? Nessa tabela com concentrações de 0,5 miligramas por litro, cromo, então vários, né? Metais pesados. Olha o mercúrio lá, ó, bem baixo, né? Novamente, ó, o mercúrio também para lançamento de efluente ele tem um valor bem baixo ali de VMP. Por quê? Porque ele é o mais tóxico. Se a gente analisar todos os metais listados aqui nessa tabela, novamente, né, o mercúrio é o mais tóxico, tem menos tolerância ali, tá? Para VMP. Então, esses, né, efluentes têm que ser ali analisados, né, dessas indústrias que usam esses metais pesados, eles devem ser analisados para que você, né, tente, né, deixar esses valores dentro ali, né, as concentrações dentro ali do que estabelece a resolução do CONAMA sobre efluentes, tá? Pessoal, além, né, de tudo isso que a gente viu, a gente tem também um estudo que mostra, né, que os países emergentes, né, estão contaminando bastante o planeta em relação a metais pesados, ali pelo descarte, né, de equipamentos de forma inadequada, como a gente viu. Então, a gente sabe hoje que um celular, por exemplo, né, aqui na nossa aula, quem é de vocês que ainda tem um celular desse tipo aqui, né? Eu até tenho uns dois aqui em casa guardados, né? Só que não funcionam mais ou, né, não uso mais. E aí esses celulares, né, hoje em dia têm vida útil de 3, 4 anos e daí depois estão obsoletos e você tem que comprar um novo. E esse descarte acaba, né, se feito de forma inadequada, né, acaba tendo lá metal pesado nas baterias, principalmente, né, desses aparelhos. Além das soldas, né, dos circuitos ali das plaquetas, né, tem metal pesado ali dentro, tá? E esses descartes inadequados vão fazer com que esses metais se bioacumulem mais cedo ou mais tarde no organismo de uma população. Olha só o que pode causar chumbo, né, nos dentes de uma pessoa. Ele começa a se impregnar. Tá? Então a pessoa viveu numa região por longo tempo consumindo uma água, por exemplo, riquíssima em chumbo, né? Ele começa a se bioacumular, tá? Então esse processo é bastante problemático, né? Além de problemas estéticos, ele vai causar outros problemas, como cegueira e câncer, né? E assim por diante, né? Atacando rins, fígado, tá? Bastante problemático. Os cigarros, pessoal, também são fugindo um pouquinho de água, né? Os cigarros são riquíssimos em cádmio. A maconha, por exemplo, e cigarros no geral são riquíssimos em cádmio. Então tem que tomar cuidado com, né, a, esse elemento, tá? Bastante tóxico. O chumbo, né, muito tóxico também, causou a morte de várias pessoas antigamente, porque era desconhecido os efeitos, né, de toxicidade. Então, alguns artistas plásticos, né, como Portinari, morreu, né, por intoxicação. Vejam, ele morreu aos 59 anos, muito novo. E aí é atribuída a sua morte ao saturnismo, que era o que? A morte, né, devido à intoxicação por chumbo. Porque as tintas que ele usava para as pinturas, principalmente o amarelo, se eu não me engano, né, conta a história lá que o amarelo era uma coloração, né, que tinha muito chumbo. Então, ele
não tomava os devidos cuidados, né? Dependendo aí do artista, tem artista que quando entra em transe, né, está lá viajando, fazendo a sua pintura, ele cai de cabeça na pintura. Então, pintava com a mão mesmo, né? Pegava a tinta com a mão e jogava lá no quadro e ia fazendo a pintura. Ou se usava pincel, não usava luva, né, se intoxicava, né, com a tinta, né, e acabava tendo problemas ali e morria novo devido à intoxicação por chumbo, tá? É, vários, é, vários, mais um efeito, né, mais um efeito ali causado por chumbo, né, devido ao saturnismo que era conhecido, né? Alguns outros artistas, né, como o Beethoven também, o compositor, ele usava lá tinta para desenhar as partituras, né, das músicas, tá? E essa tinta acabava, né, como ela é rica em chumbo, acabava tendo, né, problemas, dando problemas, né, futuros. Alguns imperadores também, né, morreram novos, né, devido à intoxicação por chumbo. Além de morrerem novos, né, causava muitos imperadores eram imbecis ou perversos, né, devido à intoxicação com chumbo também. Por quê? Porque teve uma época que eles usavam acetato de chumbo para adocicar vinho. Então, estava na moda beber vinho doce e aí usava acetato de chumbo para deixar esse vinho doce. Imagina, acetato de chumbo para adocicar, né, o vinho. Teve um imperador ali, né, o Domiciano, que até projetou fontes que jorrava vinho adocicado por chumbo lá no jardim do seu palácio. Imagina você beber, né, vinho adocicado com chumbo, tá? A Sofia colocou na semana passada, né? Sofia, eu estava olhando lá aquilo que tu tinha colocado pra gente também. Eu já fechei, não tem. Ah, tá aqui, ó. A Sofia colocou, né? O tomate, né? Por 200 anos o tomate era conhecido lá como a maçã venenosa, né? Devido, né, a eles servirem, né, o tomate em utensílios que tinham, por exemplo, estanho, né? E utensílios de estanho que tinham resquícios de chumbo também. Então, o tomate, né, acabava solubilizando um pouco desse chumbo e a população, né, o povo acabava se intoxicando lá pelo, pelo chumbo. Então, vários problemas ali causados por metal pesado, tá? No geral, pessoal, você tem problemas novamente, né, dos pés à cabeça quando você se intoxica por chumbo, tá? Todos aqueles problemas que a gente viu, né, para os outros metais, eles são também evidentes ali quando a gente tem intoxicação por chumbo, como hipertensão, né, problemas no fígado, vários dor de cabeça, vários problemas, fraqueza muscular e assim por diante, tá? E agora eu quero falar um pouquinho sobre o mercúrio, né? Passando do chumbo para mercúrio agora, tá? O mercúrio a gente viu que é um dos mais tóxicos, né? A gente viu lá nos valores tanto de VMP para efluente, né? Quanto para potabilidade, né? O mercúrio tem um VMP sempre muito mais baixo, então ele é bem tóxico, né? Mais tóxico ali do que o chumbo. Vamos olhar um pouquinho para algumas causas ali de incrementos de mercúrio em água. Então, o amálgama antigamente, né, usava-se, né, amálgama de prata para restauração de dentes. O que que é o amálgama? Amálgama é uma liga, né, é uma liga metálica, ou seja, uma mistura de metais onde a gente usa o mercúrio para solubilizar esses metais, porque o mercúrio é líquido, né, a temperatura ambiente.
Então, o amálgama utilizado pelos dentistas era o amálgama de prata. O que o dentista fazia? Ele misturava prata com mercúrio e com estânio. Podia ter um pouquinho de zinco e cobre. Tá? Formava lá o amálgama e daí ele usava para restaurar os dentes. Isso está em desuso, né? A geração mais nova aí não tem uma restauração de amálgama de prata, tá? A geração mais nova já tem uma restauração de resina quando tem restauração, né? Hoje a preocupação com a cárie dentária é muito maior, a saúde bucal é levada muito mais a sério, né? Do que nos anos 80, nos anos 70, por exemplo, tá? Então hoje vocês, né, dessa geração, geralmente já quase nem tem um dente restaurado, e quando vai fazer uma restauração, faz com resina, tá? Lá na década de 70, por exemplo, 80, né, era muito comum não cuidar tanto dos dentes e daí tinha que restaurar e ainda restaurava com amálgama. Ficava horrível nessas restaurações de amálgama. Eu tinha várias restaurações de amálgama, acabei trocando todas elas, né, por resina. No começo, né, as resinas elas tinham um pouco de dúvida em relação às resinas. Dizia, né, a restauração de resina não vai resistir como uma restauração de amálgama e assim por diante. Hoje em dia, né, as resinas, as restaurações com resinas, elas são consideradas muito melhores do que as restaurações com amálgama, porque elas se fundem ao dente. Elas praticamente, né, elas colam de tal forma que vira uma coisa só com o dente. Já o amálgama não. No amálgama é muito fácil ter infiltração, né? Pode causar mais facilmente também a quebra do dente, tá? Porque o amálgama, quando você bebe algo quente ou come algo quente, ele não se dilata na mesma proporção que o esmalte do seu dente. Já a resina não, a resina, o material que forma a resina, ele tem um coeficiente de dilatação idêntico ao do seu dente. Então, ele se dilata, o dente, né, e a resina se dilatam de forma idêntica. Aí você não tem os problemas das infiltrações, né? Então, é muito melhor, né, a resina do que o amálgama. Mas, né, dentistas antigamente usavam muito estes amálgama. Claro que a solubilidade deles é muito baixa, mas imagina você a saliva aqui em contato com esses metais pesados a vida toda. Um pouquinho desse amálgama, né, desses metais, poderiam sair dessa região aqui da boca e ir para o resto do organismo. Poderia, tá? Poderia também. Então teríamos um problema de intoxicação ali por prata, mercúrio, estânio, talvez zinco e cobre, tá? Mas o grande problema do mercúrio mesmo é o garimpo, tá? E qual é a função do mercúrio no garimpo? Por que que o mercúrio vai acabar na água do garimpo? Lá, o garimpeiro, o que que ele faz? O objetivo dele é o ouro, né? Ele quer, então, extrair o ouro. Ele, então, coloca lá na sua panelinha uma amostra de areia que pode ou não ter ouro. E daí ele joga o mercúrio. Por quê? O mercúrio, pessoal, se tiver ouro aqui, o mercúrio vai solubilizar o ouro. E o mercúrio, ele não vai solubilizar a areia e nem se mistura com a água. Então, o ouro que estava aqui nessa areia vai ser transferido, vai ser solubilizado pelo mercúrio. Vai formar um amálgama de mercúrio com ouro. Lembrando que o mercúrio é o metal líquido ali da mistura, né? Do amálgama, tá? Então, o ouro ele vai ser solubilizado pelo mercúrio e o mercúrio ele repele, ele não vai se misturar com a areia e com a água. Então, o ouro passa para o mercúrio. Depois o garimpeiro separa facilmente o mercúrio contendo o ouro, né? Desse resto de água e areia. E aí ele vem aqui nessa segunda imagem, ó, com o maçarico, ele joga uma chama, né? Aqui nesse amálgama de mercúrio com ouro. Como o mercúrio ele tem ponto de ebulição baixo, ele evapora facilmente. E o que, que sobra na sua bandejinha aqui? Somente o ouro.
tá? Porque a temperatura de ebulição do ouro é muito mais alta. Então, nesse momento, pessoal, o garimpeiro ele está lançando, ele está evaporando uma grande quantidade de mercúrio. Nesse momento aqui, no momento que ele joga o maçarico para evaporar o mercúrio, é que ele está causando, né, a grande poluição ali devido ao mercúrio. Por quê? Porque esse mercúrio vai para o ar, só que daqui a pouco lá ele vai encontrar a água da chuva e ele volta, né? E ele volta para a água, tá? E a água vai ficar altamente contaminada em mercúrio. Então, esse processo, né, de mineração do ouro, esse processo mais artesanal que ainda existe, principalmente lá no Pará, né, na região da Serra Pelada, é, né, que faz com que essa água, né, dessa região ali possa estar altamente contaminada com mercúrio, o garimpo, tá? E como que a gente faz para determinar, então, metais pesados no geral? Geralmente a gente usa espectrofotometria. Você pega a amostra de água e joga lá no espectrofotômetro. Esse equipamento ele queima a, a, a amostra, tá? Então a espectrofotometria de absorção atômica, ele é um equipamento, né? A técnica ela queima, né, a amostra e dependendo do metal que você tem lá na amostra vai ter transições, né, eletrônica ali dos elétrons nos níveis de energia desse metal e aí o equipamento consegue através de curvas de calibração também, né, dar para você as quantidades de metal que tinha lá em cada amostra de água. Para remover metal pesado, pessoal, a gente pode usar uma resina de troca iônica, tá? É um método mais caro, porém bastante eficaz. Quando a água a ser tratada não é tão, o volume não é tão grande, você pode usar, né, um trocador de usar resinas de troca iônica para o processo. Agora, lá numa estação de tratamento de água, geralmente o que, que acontece? O metal pesado ele vai ser removido através de uma precipitação química, tá? Geralmente, as águas de rio, né, que são usadas para abastecer uma estação de tratamento de água, ou seja, a água que você vai pegar para tratar, ela não vai ser tão rica, né? Você vai selecionar uma água de um rio que não tenha tanto metal pesado, para não ter esse problema no tratamento. Se não tiver alternativa, aí você vai ter que utilizar a precipitação química, mas a ideia é dar preferência, né, para uma água que não tenha tanto metal pesado, para eliminar mais um problema na hora do tratamento. Agora, pessoal, os efluentes dessas indústrias químicas que lançam muito metal pesado na água, dos seus efluentes, né? Esses efluentes ricos em metal pesado, essas indústrias elas vão ter que fazer principalmente a remoção através da precipitação química. Então, se você olhar aqui para a concentração, né, do metal pesado e para o pH da solução, né, da amostra de água, vocês percebem que a concentração do metal pesado, né, na água ela vai diminuindo, ó, à medida que você aumenta o pH. Se você pegar a prata aqui, ó, a solubilidade da prata vai diminuindo, ó, à medida que você aumenta o pH. Então, se a solubilidade vai diminuindo à medida que você aumenta o pH, solubilidade diminuindo, menos íons em solução, mais você conseguiu precipitar. Veja lá para o cobalto também, ó. A sua solubilidade vai diminuindo à medida que você aumenta o pH. Vejam que alguns, né, alguns metais são precipitados principalmente na forma de sulfetos, né? Sulfeto de prata, sulfeto de chumbo, sulfeto de cádmio, sulfeto de zinco e sulfeto de cobalto. Essas precipitações são favorecidas quando você aumenta o pH, tá? Já zinco, cobre, ó, cádmio pode ser precipitado também na forma de hidróxido, né? Prata e chumbo, ó, vejam que, né? Eles também, né, prata e chumbo também podem ser precipitados
na forma de hidróxidos, você pode escolher, né? Ou precipita na forma de sulfeto, ou precipita na forma de hidróxido. Quando você precipitar na forma de hidróxido, vejam que, vamos pegar aqui, por exemplo, o hidróxido de cobre. Ó. A sua solubilidade vai diminuindo, né, à medida que você vai aumentando o pH. Você está indo da esquerda para a direita. Porém, chega num momento em que você tem um pH ótimo de precipitação, ou seja, solubilidade mais baixa de íons em solução, né? E a partir desse momento, se você aumenta o pH mais ainda, você começa a ressolubilizar o precipitado. Por quê? Porque você deixa a solução com cargas, com muitas cargas negativas, que você começa a formar os complexos com carga negativa de hidróxidos ali, e aí eles são mais solúveis do que o complexo neutro, tá? Do composto do hidróxido ali. Tá? E aí você tem problema na precipitação, você começa a ressolubilizar o seu hidróxido que você tinha precipitado. Então, você tem que controlar esse pH ótimo. Então, qual é o pH ótimo para precipitar zinco na forma de hidróxido? Você vem aqui e vê que o pH ótimo é na faixa, aqui mais ou menos na faixa de 10, né? Ficou meio ruim aqui. Deixa eu botar uma régua aqui para ver. Zinco, né? Menos um pouco, 9,5 talvez, tá? 9,5 é o pH mais adequado ali para precipitar zinco, né? Se você subir lá para 12, 13, você começa a ressolubilizar, né, o zinco, tá? Ok, pessoal? Então, a precipitação química é uma das formas, né, de eliminar esses metais pesados. Vejam aqui que eu coloquei o KPS, ou o KS, né, a constante de solubilidade de vários hidróxidos de metal pesado, de chumbo, de zinco, de mercúrio, de cobre e de cádmio. Vejam que são todos eles KPS, né, com valores bem baixos, ou seja, são bem pouco solúveis, tá? Desde que você ajuste o pH para formar um composto ali neutro, né? Se você aumentar demais o pH, você começa a formar complexos negativos que começa a ocorrer a ressolubilização desses hidróxidos. Então tem que, né, trabalhar com pH mais adequado. Mas vejam que a região mais ou menos ali de melhor precipitação é de pH de 9 a 11, né? De 9 a 11 ali, tá? Para esses metais, tá? Então, cada caso você vai ter um pH ótimo ali de precipitação. Qual é o pH ótimo de precipitação? É o pH na qual a concentração dos íons em solução, né, será a menor possível, né? Esses picos aqui desses Vs, né, esses Vs invertidos aqui, tá? Ok? Pessoal, assim a gente finaliza, né, o nosso estudo de metais pesados, tá? Vou parar de compartilhar aqui a tela. A gente então finaliza essa aula de hoje. Lembrando então que a gente hoje focou principalmente, né, nesses cátions, né? Agora ferro, manganês e esses metais pesados. Pessoal, os metais existem, só para finalizar, né? Existem alguns autores que não gostam de usar esse termo, né? Metal pesado, tá? Eles preferem utilizar o termo elementos tóxicos, tá? Então, ainda não é tão usual, tá? Mas com o passar dos anos, acho que vai ser a tendência, tá? Metais de transição ou elementos tóxicos, e não mais falar no termo metal pesado. Porém, se você buscar qualquer artigo e notícia aí na mídia, né, é usado o termo metal pesado e não elemento tóxico, ou ainda elementos traços, tá? Existe uma indicação para a gente começar a chamar aí esses elementos, né, de elementos tóxicos ou elementos traços, e não mais metais pesados, tá? Fica só essa dica aí, tá? Porém,
ainda, né, o termo metal pesado é o mais usado, tá? Mas por que elementos traços? Porque eles geralmente são encontrados em baixas quantidades no nosso dia a dia, tá? Não, você não tem lá grandes quantidades de é, mercúrio numa água natural, tá? E então o termo elementos traços seria mais adequado, tá? E o termo elemento tóxico, né, também poderia é mais adequado, né? Porque mesmo em baixas quantidades a sua toxicidade é bastante alta, tá? Então são os termos aí que vem sendo, né, feito uma campanha para usar esses termos ao invés de metal pesado, tá? Pessoal, eu finalizo aqui por gente